Olá, terceiros anos, tudo bem? Boa tarde! Hoje a nossa aula é de ciências, nossa primeira aula do quarto bimestre. Bom, você precisa pegar a sua apostila das páginas 4 a 13 e também o seu caderno de atividades das páginas 53 a 56. Assuntos da aula: do que é feito o solo, de onde vem o solo, tipos de solo. Bom, abrindo a sua apostila, você vai encontrar essa introdução com esse desenho bem interessante que mostra os amiguinhos colhendo frutas acima do solo e também mostra aquela parte de baixo, o interior do solo, onde vivem os micro-organismos, as minhocas, certo? E onde nós temos aí o solo um pouco mais rico de nutrientes, dessa decomposição que é gerada através dos seres vivos e também dos vegetais que ficam em cima dessa cobertura do solo e fazem então esse processo aí de decomposição, né? Onde eles acabam enriquecendo a terra. Bem, solo à base de muitas vidas. O solo é um dos recursos fundamentais à vida. Nele é possível caminhar, construir casas e tocas, e é onde muitas plantas nascem e se desenvolvem. Neste capítulo, você vai conhecer melhor o solo, que serve de base para a vida humana e de inúmeros outros seres vivos. Lá na página 4, nós vamos ler esse texto com muita atenção. Debaixo de uma floresta muito antiga, dentro da terra, aninhada no solo fértil, próximo à superfície, vivia uma família de minhocas. Certa noite, os três, o pai, a mãe e o filhinho, sentaram-se à mesa para fazer sua refeição de todos os dias. Terra. Estavam começando a comer quando o minhoquinho, de olhos arregalados para o prato à sua frente, cuspiu tudo que tinha na boca e berrou: "Tem um cabelo na minha terra! Tem um cabelo na minha terra!" E era verdade. Lá estava o cabelo, claro como o sol, para quem quisesse ver. "Detesto ser minhoca", falou o minhoquinho. "Estamos debaixo de todo mundo. Somos o último escalão da cadeia alimentar. Comida de passarinho, isca para a pescaria. Que vida é essa? Me digam. Nunca saímos para nadar, para acampar, para uma caminhada, nada. Que droga, só vamos para a superfície da terra quando a água da chuva nos obriga a sair. Ah, e além do mais, eu já ia esquecendo, comemos terra. Terra no café da manhã, terra no almoço, terra no jantar, terra, terra, terra. E agora, ainda por cima, aparece um cabelo na minha terra. Desisto de ser minhoca." Então, pessoal, isso aí é um desabafo de uma minhoquinha, certo, pessoal? Então, vamos aqui agora responder as questões com base nesse texto bem engraçado. Bem, número 1. Minhoquinho disse que as minhocas só comem terra. O que existe na terra que alimenta as minhocas, pessoal? Então, na terra, nós temos aí os componentes do solo que alimentam as minhocas, como a presença de folhas em decomposição, os nutrientes, os resíduos de animais. Isso que é a alimentação das minhocas. Na questão de número 2, por qual motivo as minhocas saem do solo quando chove muito? Bom, então elas vivem em galerias que elas vão cavando no solo, né? Aqueles furinhos, buraquinhos que elas fazem. E quando chovem, essas galerias se enchem de água. Isso impede a respiração delas, desses animaizinhos, pois a quantidade do oxigênio fica reduzida. Então, elas precisam aí fazer aí, na verdade, um caminho para fora, né? Então, elas vão saindo ali para fazer a respiração nesse momento onde tem muita água, certo? Bem, além das minhocas, no exercício 3, que outros seres vivos vivem no solo? Então, vocês podem listar vários seres vivos, pessoal, como formigas, as aranhas, os tatuzinhos de jardim e a maioria das plantas também se desenvolve no solo, né? E elas precisam da presença desses micro-organismos. Muito bem, vamos para a página 5. Do que é feito o solo?
Bem, o solo é encontrado na camada mais superficial da crosta terrestre. Então, ele está localizado naquela camadinha de cima, aqui onde nós vivemos acima do solo. É no solo que nós caminhamos, que construímos nossas casas, que plantamos uma árvore. E existem diversos tipos de solos, vocês sabiam? E o que os diferencia são a composição, ou seja, aquilo que tem dentro do solo, a textura e também a coloração. Vamos lá, os componentes do solo são partículas de rochas, matéria orgânica, água e ar. É muito importante, pessoal, observar quais são os componentes do solo. Então, vou repetir para vocês. Os componentes do solo são partículas de rochas, matéria orgânica, água e ar. Bom, dependendo de sua composição, os solos podem ter cores diferentes, certo? Vamos lá. Partículas de rochas, o que são? São pequenos pedaços que se desprendem das rochas pela ação da água, do vento, das mudanças da temperatura e dos seres vivos no decorrer do tempo. Apresentam tamanhos variados, tá? Então, são partículas de rochas. Matéria orgânica, o que é essa parte, pessoal? É formada por restos de seres vivos, como as folhas secas e também aqueles frutos que apodrecem, que caem das árvores. Então, ao serem decompostos, esses componentes aí liberam nutrientes no solo que podem ser utilizados pelas plantas e por animais, como as minhocas. Então, em seu processo de decomposição, aquelas folhinhas que caem das árvores, elas passam a fazer parte da matéria orgânica do solo, como no exemplo desta foto ali, né? Continuando, na página 5, a água. Então, para que ela serve, né, dentro do solo? Então, alguns solos são secos e apresentam pequena quantidade de água. Já outros apresentam maior quantidade de água, o que possibilita o desenvolvimento de grande diversidade de plantas e outros seres vivos. Então, a água ela passa entre as partículas de rocha e a matéria orgânica absorve água e mantém a umidade do solo. Observem atentamente esse esquema aqui do lado, pessoal, esse desenho, onde está mostrando ali a passagem de água, certo? Onde nós temos ali ao lado a matéria orgânica. Olha ali a matéria orgânica, aquela parte onde nasceu aquela plantinha, certo? Ali tem a matéria orgânica, onde vai então nascer a plantinha. E a partícula de rocha, observem ali a partícula de rocha destacada, destacando aquele elemento marrom ali. Então a água vai passando, vai circulando ali entre a terra e as partículas de rocha que estão ali também inseridas naquele meio. E digamos que no entorno, né, ao redor de tudo isso, temos ali a matéria orgânica, né, que é aquela decomposição de folhas, de seres vivos e outros. Bom, vamos para o ar. Assim como a água, o ar fica armazenado entre as partículas de rochas e o material orgânico que forma o solo. Olha o que nós estávamos vendo aqui nesse desenho ao lado, certo? Então, ele fica armazenado entre as partículas de rochas e o material orgânico. Os espaços criados pelo ar facilitam a passagem de seres vivos, como as minhocas, e também o crescimento das raízes das plantinhas. Então, as raízes das plantas elas vão se desenvolver melhor em solos menos compactados, aqueles solos em que as partículas de rochas estão mais afastadas pelo ar e pela água, ou seja, um solo mais fofinho, um solo aí que tenha aquela areia, aquela terra, onde você vê que ela é fofa, assim, ela esfarela um pouco, né? Que é também mais escura. Vocês já vão ver logo em seguida isso. Aqui na página 6, pessoal, nós temos esse esquema mostrando aí essa estrutura, tá? Das camadas do solo, onde ocorre também a forma que ocorre o processo de formação do solo. Então, é muito importante observar e prestar atenção de que forma ocorre aí esse processo de formação do solo. Então, vamos acompanhar as etapas. Observem que nós temos a etapa 1, certo?
onde nós temos as rochas, que são aí o principal componente do solo. Depois, a segunda etapa, os pedaços de rocha desgastada, certo? Olha ali as bolinhas quebrando, né? Os pedacinhos de rocha. A terceira etapa aí é o início do processo de transformação de uma rocha em solo, certo? Então, eu vou explicar elas, cada uma para vocês entenderem exatamente como ocorre. Bom, primeira coisa, ponto de partida, tá? Estão as rochas ali no desenho. Todo mundo tá vendo? Então, vamos lá. As rochas são o principal componente do solo. Com a ação do sol, do vento, da água e dos seres vivos, as rochas vão se desgastando no decorrer do tempo e pequenos fragmentos se desprendem e são carregados para outros lugares. Então, com a ação do tempo, as rochas vão aí, acabam se desgastando, né? Elas viram pequenos fragmentos e elas são carregadas para outros lugares com a chuva, enfim, com essa ação do tempo. Na segunda etapa dessa formação, a etapa 2, os pedaços da rocha desgastada vão se espalhar pelo ambiente e se misturam com micro-organismos, matéria orgânica, água e ar. O solo é essa mistura que se forma no decorrer de milhares de anos. Então, quanto mais fragmentos se acumulam, maiores são as chances de se desenvolverem seres vivos, o que aumenta aí a quantidade de matéria orgânica no solo, certo, pessoal? Então, esse é o segundo processo, a segunda etapa, quando esses pedaços de rocha vão se espalhar e se misturar com tudo aquilo que compõe o solo, tanto os micro-organismos, a matéria orgânica, a água e o ar. O terceiro momento, né, terceira etapa, acontece dessa forma. Então, no início do processo de transformações de uma rocha em solo, apenas a parte superior da rocha se desgasta, ou seja, só a parte de cima se desgasta, pois ela está mais exposta aos efeitos das mudanças de temperatura, do vento, da água e dos seres vivos. Então, aos poucos, essa transformação vai atingindo as partes mais profundas da rocha. Um solo antigo é mais profundo que um solo jovem, certo, pessoal? Então, essa transformação vai acontecendo de cima para baixo, quando a rocha vai se desgastando na sua parte superior, certo? Onde ela já pega ali diretamente os efeitos climáticos de temperatura e nós temos também essa variação do solo antigo e do solo jovem, né? Então, o que nós podemos ver? Que o solo mais baixo, ou seja, aquele que está lá no fundão, né? Ele é o mais antigo, o solo que está em cima é o solo mais jovem. Aqui nós vamos ver agora, no cantinho, pessoal, observem as imagens que mostram diferentes tipos de rochas, tá? Então, elas podem dar origem também a diferentes tipos de solo. Todas esses paredões, esses conjuntos aqui de rochas. Além disso, dependendo do clima e dos seres vivos da região, solos diferentes podem ser originados do mesmo tipo de rocha. Então, assim, existe uma grande variedade de solos, é o que nós vamos ver, certo? Existem vários tipos de solos. Vamos lá, falando em tipos de solo, se compararmos o solo de diferentes lugares, veremos que eles são pelo menos um pouco diferentes. Isso ocorre devido a diferenças no tamanho das partículas, na cor, na quantidade de água e na quantidade de matéria orgânica, certo, pessoal? Então, isso que vai diferenciar o solo, esses 4 aspectos aqui, 4 diferenças, tá? O tamanho, cor, quantidade de água e quantidade de matéria orgânica. Então, aqui, pessoal, nessas imagens que vocês têm na página 8, é bem legal para vocês perceberem a diferença nos solos, tanto através da análise do solo com uma lupa, que é possível perceber que algumas partículas que compõem aí o solo apresentam esses diferentes tamanhos, essas cores e texturas. Olha ali na lupa como existem, né, essas diferenças bem visíveis. E na foto que nós temos ali representando os solos, nós vamos perceber as diferenças na coloração. Ali embaixo, do lado esquerdo, nós vamos perceber a diferença entre os solos que podem ser mais secos ou aqueles que podem apresentar alta umidade,
certo? Então, isso vai determinar os tipos de plantas que podem se desenvolver nesses dois tipos de solo, tanto num solo mais seco quanto num solo mais úmido, certo? E aí, a última imagem com as matérias orgânicas, né, que vão aí estar inseridas, ou seja, elas fazem parte do solo. E tem alguns solos que têm mais presença de matéria orgânica, outros têm menos. Vamos ali no finalzinho da página 8. Essas variações no tamanho, na quantidade dos componentes do solo influenciam em sua permeabilidade, porosidade e fertilidade, certo? Então, o que quer dizer permeabilidade, pessoal? Prestem muita atenção agora. A permeabilidade é a capacidade do solo de deixar a água passar, certo? Então, isso que é permeabilidade, quando a água passa mais facilmente. Quanto mais permeável é o solo, mais água ele deixa passar para as camadas mais profundas, tá? Então, nós vamos ver que o solo arenoso, ele é muito permeável, ou seja, a água desce rapidamente, ela passa, ou aquele solo não segura a água, tá? Agora, o que é porosidade? Ela está relacionada com a quantidade de ar existente entre as partículas do solo. Então, quanto maior é o espaço entre as partículas, maior é a quantidade de ar e mais poroso é o solo, certo? Então, aquele solo mais poroso, ou seja, tem presença aí de maiores partículas tem maior espaço, entre as partículas. Agora, o que nós vamos ver aqui na página 9? A fertilidade, né? O que significa isso? Ela está relacionada com a quantidade de matéria orgânica que está presente no solo. Então, a fertilidade vai ser definida aí pela formação de restos de vegetais e animais e também aquela matéria orgânica que libera nutrientes no solo, que são absorvidos pelas raízes das plantas, certo? Então, um solo muito fértil é aquele que é rico em restos de vegetais, animais, matéria orgânica, certo? Bem, então, de acordo com essas características, nós podemos ter diferentes tipos de solo. Bom, antes de começar a explicar as diferenças dos solos, nós vamos ver ali aquela imagem onde tem uma plantação, certo? E diz assim: cobrir o solo com palha ou folhas secas aumenta a quantidade de matéria orgânica, tornando o solo mais fértil. Então, para quem gosta de fazer uma hortinha em casa, de plantar alguma suculenta, uma plantinha, uma flor, já pega essa dica. Se você cobrir um espacinho da sua casa que tenha terra, um quintal, com folhinhas secas ali, com palha, você vai estar aumentando a quantidade de matéria orgânica, porque ali você vai criar mais micro-organismos e esse processo vai tornar, então, o solo mais fértil e muito mais apropriado para o desenvolvimento de qualquer plantinha, certo? Solos arenosos, o que são? Eles são permeáveis, porosos e pouco férteis, tá? Então, são os que são formados principalmente por areia. Esses são os solos arenosos. Então, ali não vai ter tanta possibilidade de nascer uma plantinha porque ele é pouco fértil. Nesse tipo de solo, existem grandes espaços entre as partículas por onde a água passa com facilidade. Bom, então, alguns locais existem aí tem esse solo arenoso e tem algumas plantas que se adaptam bem, mas a maioria das plantas vai preferir o solo mais nutritivo, certo? Bom, solos argilosos apresentam bastante argila em sua composição, fazendo com que sejam pouco permeáveis e pouco porosos. Neles, a água tem bastante dificuldade para passar, então é um solo que é bem rígido, assim, que ele não tem permeabilidade e também é pouco poroso, é um solo bem unificado, onde é difícil a água entrar, passar por ele, certo? Os solos umíferos, eles apresentam grande quantidade de humus, né, que são bastante férteis e a quantidade ideal de água. Então, nós podemos aí já observar que os solos umíferos são os ideais para o plantio, tá bom? Eles facilitam o crescimento das raízes e das plantas em seu desenvolvimento, como nós temos aqui no exemplo daquela imagem ao lado, onde tem a plantinha já crescendo ali, germinando, tá?
Bom, no Você Sabia, essa seção é muito importante que você sempre tira dúvidas. O humus resulta, da decomposição de restos de animais e também de plantas. Então, as fezes das minhocas, elas são ricas em humus, né? O cocô da minhoca. E ele se mistura ao solo e isso vai fornecendo nutrientes que são utilizados pelas plantas. Então, o que é o humus, né? É essa decomposição dos restos de animais e de plantas juntamente com o cocô das minhocas aí que vão fortalecer e deixar esse solo muito nutritivo, muito rico, certo? Super apropriado para o plantio. Aqui nós temos 3 imagens e tem exemplos de solos arenosos na imagem A, na imagem B um solo argiloso, na imagem C um solo umífero. Certo? Então, preste atenção nas diferenças dos aspectos desses 3 solos. Arenoso, areia, argiloso, aquele solo que é bem denso, bem fechado ali, que não possibilita muito a passagem de água, é mais seco, assim, mais duro. E o solo umífero, aquela terra fofinha, ideal para plantar. Então, os tipos de solo e suas características interferem na nutrição das plantas, na construção de casas e prédios e na ocorrência também de alagamentos, certo? Bom, figuras da Terra na página 10. Então, aqui, pessoal, é um experimento, né? Que você vai fazer com a ajuda de um adulto, vai coletar amostras de solo de 2 ou 3 lugares diferentes aí na sua casa. Veja, por exemplo, se você tem um vasinho de planta, veja aquela terrinha preta, você pode pegar um pouquinho da terra preta, pega um pouco daquela terra do quintal mesmo e veja se tem alguma outra terra com mais areia aí. Tenta pegar 3 terrinhas diferentes na sua própria casa, no seu quintal, se você puder, né, se você tiver um quintal, e faz aí então, tenta fazer uma bola, tá? Sem acrescentar água com essa terrinha. Veja se é possível fazer uma bola. Depois você vai explicar se você conseguiu ou não. Então, enquanto você vai moldar essas bolas, você vai sentir a textura, o cheiro e também vai observar a cor que cada amostra de solo apresenta. Aí você vai analisar esses solos e também observar se contém restos de plantas, como folhas e pequenos gravetos. E depois você vai contar aí para nós durante a aula como foi esse seu experimento, certo? Bom, tem uma perguntinha aqui. Foi mais fácil moldar a bola com o solo que apresentou quais características? Então, você vai explicar se você conseguiu moldar essa bolinha ou não, certo? E explica com qual tipo de solo você conseguiu. Com aquele solo mais escuro, o solo que era mais fofinho, ou com o solo mais seco, ou solo mais arenoso. Aí vai depender da sua explicação. Ali na página 10, lápis na mão, atividade. Exercício 1. Leia o gráfico ao lado que representa as quantidades de cada componente de uma amostra de solo. Depois responda às questões. Então, nesse gráfico temos ali água, ar, matéria orgânica e partículas de rochas. Observe e analise o gráfico que está em destaque. Na letra A, qual componente do solo há em maior quantidade nessa amostra, pessoal? É a água? É o ar? É a matéria orgânica ou são as partículas de rochas? Você vai responder partículas de rochas, certo? Letra C. Letra B. Considerando que a amostra contém uma quantidade razoável de água, podemos afirmar que é um solo com alta permeabilidade? Justifique sua resposta. Bom, se contém uma quantidade razoável, ali, pouca quantidade de água, não quer dizer que seja um solo com alta permeabilidade, tá? Então, vocês vão responder assim, não, porque nos solos com alta permeabilidade, a água passa com facilidade e não fica retida entre as partículas, tá? Isso que vocês vão responder na letra B, que não, tá bom? Vamos lá. Letra C, na página 11. Exercício 2, página 11. O solo origina-se das rochas que vão se desgastando aos poucos com a ação da água, do vento, dos seres vivos e do calor do sol. Com o tempo, a camada de solo vai ficando cada vez mais profunda. Então, na aula de ciências, a Bia precisou desenhar o processo de formação do solo, mas
ela não sabia a ordem em que ele acontece. Então, vamos ajudar a Bia a colocar essas etapas, né, do processo de formação do solo na ordem correta, numerando aí de 1 a 4. Então, pessoal, a primeira etapa é aquela onde nós temos ali a rocha, certo? Então, a rocha ela vai começar a se fragmentar, ou seja, a se quebrar. Pode colocar o número 1 dentro daquele desenho onde tem apenas a rocha, tá bom? Qual que é a segunda etapa? Aquela etapa onde os fragmentos da rocha vão se acumular e vão se misturar com água, com ar e com as matérias orgânicas. Então, a segunda a segunda etapa é aquela onde está a rocha e tem um pouquinho de solo em cima. A rocha inteira e já tem ali um pouquinho de solo em cima. Essa é a segunda etapa. A terceira etapa é, aos poucos, a mistura de fragmentos de rocha e resto de plantas e animais vai atingindo aí as partes mais profundas da rocha. Então, vocês vão marcar com 3 aquela rocha que já tem o desenho do solo e vai começando a se desenvolver alguns micro-organismos, algumas pequenas plantinhas ali. E por último, a etapa 4 é com o solo rico em nutrientes, plantas maiores podem se desenvolver. Então, é aquela imagem onde já tem uma árvore formada, né? E os fragmentos de rocha já estão bem dissolvidos, bem compactados dentro da terra, do solo ali, fazendo com que vire uma mistura só. Então, a ordem correta do exercício 2 vai ficar assim: 4, 2, 1 e 3, certo? Vou repetir. A ordem correta da numeração, para entender ali como corre a formação do solo, você vai marcar 4, 2, 1, 3, nessa ordem, certo? No exercício 3, o excesso de áreas asfaltadas e pavimentadas em uma cidade pode causar alagamentos. Então, observe essa imagem ao lado e explique por que isso acontece. Aqui você vai escrever o seguinte, pessoal: como a água não consegue passar pelo asfalto e se infiltrar no solo, ela se acumula na superfície, ocasionando alagamentos. E também você pode falar que outro fator que contribui para ocasionar alagamentos é o acúmulo de lixo que entope os bueiros por onde a água poderia escoar, tá? Isso é o que vocês vão colocar na resposta da 3. Marque um X na alternativa que completa a frase corretamente no exercício 4. Para que as plantas de uma horta cresçam saudáveis, o tipo de solo mais indicado é aquele que contém grande quantidade do quê, pessoal? De areia, de água e pouca matéria orgânica, ou de matéria orgânica e uma quantidade moderada de ar. É a terceira opção ali, matéria orgânica e uma quantidade moderada de ar. Água e ar, é ali que você vai marcar um X, certo? Bom, na página 12 tem uma experiência que é para você fazer uma análise de solos, então você precisa ler ali atentamente a página 12 para você fazer essa análise. Você vai primeiro coletar 3 amostras de solo diferentes, vai separar em recipientes ou em pratos e você vai precisar aí de uma pá de jardim, um pedaço de papel para forrar a mesa para você fazer essa observação na sua casa. Vai ser ali um exercício, um experimento bem parecido com aquele outro que vocês vão fazer de moldar ali a bolinha com a terra. Então, aproveita já para separar aquele solo para fazer essa parte da amostragem aqui, de observar e analisar os diferentes tipos de solo da página 12 e da página 13, que vocês precisam ali colocar, explicando quais são as características. Aí tem ali a amostra do solo 1, 2 e 3, vai pintar os espaços ao lado com a cor aproximada de cada solo, certo? Bom, vai assinalar a amostra de solo em que você encontrou algum ser vivo, alguma minhoca, algum bichinho. Vai assinalar a amostra de solo que apresenta mais umidade, ou seja, aquele solo que tem presença de água. E por último, vai assinalar a amostra de solo que contém os maiores fragmentos de rocha, que você encontrou mais pedrinhas e detritos, certo? Bem, agora ali no exercício 1, no finalzinho da página 13... vocês vão responder em qual das amostras de solo as plantas se desenvolvem melhor. E você vai, então, justificar a sua resposta.
Bom, nós já estudamos aqui, sabemos que as plantas se desenvolvem melhor naquele solo que tem aí a fertilidade, ou seja, que é fértil, né? Que apresenta aí maior quantidade de matéria orgânica, presença de seres vivos e também umidade. Então, vocês podem responder dessa forma, certo? Que as plantas vão se desenvolver melhor em um solo fértil que apresenta umidade, quantidade de matéria orgânica e presença de seres vivos. No exercício 2, qual das amostras de solo pode ser considerada mais permeável? Justifique a sua resposta. Então, permeabilidade, pessoal, é quando, por exemplo, a areia permite a passagem da água sem que ela fique retida entre as partículas. É quando a água passa facilmente entre o solo. Você vai observar qual das suas amostras aí tem essa presença, esse aspecto de permeabilidade, de passagem de água mais facilmente. Lá no caderninho de atividades, nós vamos finalizar aqui fazendo então essas tarefas. No exercício 1, você vai retornar à página 5, retorna na página 5 e veja o esquema, o desenho que tem ali embaixo, no final da página, mostrando os componentes aqui dentro desse desenho que você deve pintar e indicar. Então, é o seguinte, exercício 1, o solo encontra-se na crosta terrestre e serve de base para a vida. Nele, nós podemos encontrar seres vivos e componentes não vivos. Então, observe a estrutura do solo na ilustração a seguir e escreva o nome de alguns dos seus componentes. Depois, pinte cada um deles com uma cor diferente. Bom, nós temos ali, pessoal, já vou dar a dica para você. O primeiro quadradinho do lado esquerdo, onde tem a plantinha, é matéria orgânica. Vai escrever matéria orgânica e vai pintar. Agora, do lado direito, o primeiro quadradinho de cima, ali embaixo daquele recadinho amarelo, é a água, certo? Água. E o terceiro quadradinho, o último que está embaixo, mostrando ali uma partícula de rocha. Isso mesmo, ele parece um cubo de gelo, mas é uma partícula de rocha. Então, aquela parte que tem ali a pequena plantinha brotando é matéria orgânica. A parte ali embaixo do post-it amarelo é água, que está indicando para dentro daquela bola, né? A água ali entre o solo, entre as partículas de rocha. E por último, embaixo, como se parecesse um bloquinho de gelo, é a partícula de rocha, ok? Então, vocês vão olhar também na página 5 para vocês pintarem e fazerem essa colocação ali. No exercício 2, quando sofre decomposição, a matéria orgânica libera nutrientes no solo, os quais podem ser utilizados pelas plantas e por animais. Do que é formado a matéria orgânica? Pessoal, eu falei várias vezes aqui. Então, matéria orgânica é formada por restos de seres vivos, fezes e urina de animais, folhas e frutos apodrecidos e também de animais mortos. Então, você vai colocar isto como resposta na 2. Página 54. Aqui é um exercício parecido com o que nós já fizemos na apostila. A formação do solo leva milhares de anos e ocorre a partir da transformação de rochas e da interação com os seres vivos, como plantas, micro-organismos e animais. Relacione as imagens às respectivas explicações das etapas de formação do solo, numerando-as de 1 a 4. Então, aqui nós temos as imagens, 1, 2, 3, 4, e vocês precisam agora colocar cada número referente a essa imagem dentro daquelas frases que estão mostrando as etapas da formação do solo. Então, eu já vou ajudar vocês aqui. Número 1, você vai marcar naquela primeira resposta, onde diz assim: a chuva, o vento e as mudanças de temperatura fragmentam as rochas nas camadas mais superficiais. Qual que é a etapa 2? É a etapa onde os fragmentos de rocha se acumulam e se misturam com água, ar e matéria orgânica. Aí pequenas plantas começam a se desenvolver. Vocês estão vendo a última questão aqui, a última afirmativa é a 2, onde tem essa frase que eu acabei de falar. Os fragmentos de rocha se acumulam e se misturam com água. O terceiro momento, a terceira etapa, é aquela penúltima ali que diz: aos poucos, a mistura de fragmentos de rocha e restos de plantas e animais atinge partes mais profundas da rocha.
ok? Então, essa é a etapa 3. E, por último, a 4 é aquela segunda opção de resposta. Com o solo rico em nutrientes, plantas maiores podem se desenvolver. A ordem das respostas, pessoal, vai ficar 1, 4, 3 e 2, certo? Repetindo a ordem correta das respostas para vocês conferirem. 1, 4, 3 e 2. No exercício 4, vai analisar essa imagem que mostra as camadas do solo, A, B e C, e em seguida vai fazer o que se pede. Então, organize as camadas do solo da mais antiga para a mais recente. Para isso, escreva a letra correspondente a cada camada nos quadradinhos a seguir. Então, qual é a camadinha mais antiga? É a última de baixo, a C. Depois vem a camadinha entre a mais antiga e a mais jovem, que é a B, e por último vem a camada jovem. Então, a resposta vai ficar CBA, certo? Mais antiga, intermediária e jovem em cima. Letra B. Qual dessas camadas contém mais matéria orgânica, pessoal? É a camada A, porque é nela que se encontra aí a maioria dos seres vivos que estão relacionados à produção da matéria orgânica, certo? Aqui na página 55, na aula de ciências, o Gabriel analisou algumas amostras de solo. E para cada amostra, ele fez anotações sobre os aspectos que conseguiu observar. Então, observe ali. A amostra 1 tinha um solo escuro, fofo e com alguns insetos, minhocas e restos de plantas. Na amostra 2, apresentava o solo com partículas muito pequenas e unidas. Não foram observados seres vivos. E na amostra 3, tinha um solo com bastante areia, não foram observados também seres vivos. Agora, na letra A, considerando as anotações que o Gabriel fez sobre as amostras de solo analisadas por ele, ajude-o a completar o quadro, classificando os diferentes tipos de solo. Então, a amostra 1, daí tem a cor ali, tá? E tem as partes para você preencher. Amostra 1, 2 e 3. Então, tem assim, cores, presença de minhocas, quantidade de água, tipo de solo. E aí, vocês vão, então, completar aqui. Na amostra 1, você viu cor marrom, presença de minhocas? Tinha lá animais? Ele falou o quê? Sim. Quantidade de água? Úmido. Tipos de solo? Umífero, certo? Na amostra 2, presença de minhocas? Não tinha. Quantidade de água? Encharcado, muita água. Tipo de solo? Argiloso. Na amostra 3, presença de minhocas? Não. Quantidade de água? É seco. E os tipos de solo são arenosos, tá? E na letrinha B, em qual amostra de solo a maioria das plantas se desenvolve melhor? Na letrinha B aqui. Bom, no solo umífero, nós já sabemos disso, né, pessoal? Então, esse solo que vai ter aí fertilidade, umidade, maior quantidade de matéria orgânica e também a presença de seres vivos, certo? Vamos para a última página de hoje para encerrar as nossas atividades com o exercício 6. Então, a imagem a seguir mostra uma plantação de beterrabas. Essa planta se desenvolve melhor em solo umífero, que é poroso, permeável e rico em nutrientes. Então, aqui nós temos o exemplo de um canteiro de horta com beterrabas. Letra A. Explique qual é a importância da porosidade e da permeabilidade do solo para o desenvolvimento de plantas como a beterraba. Então, o solo poroso e permeável, ele contém a quantidade adequada de ar e água para o desenvolvimento das plantas. É isso que nós vamos responder na letra A, certo? Vou repetir, que um solo poroso e permeável contém a quantidade adequada de ar e água para o desenvolvimento das plantinhas. Na letra B, pinte o quadro que apresenta o componente presente em grande quantidade no solo umífero. É areia, matéria orgânica ou argila, pessoal? É matéria orgânica, então você vai pintar ali. No exercício 7, no solo podemos encontrar inúmeros seres vivos, incluindo muitos micro-organismos. Utilizando as palavras em destaque, escreva 2 frases sobre a importância dos seres vivos para a manutenção da fertilidade do solo. Então, nós temos ali as seguintes palavras: micro-organismos, nutrientes e restos de seres vivos, tá? No outro quadro, nós temos raízes, chuvas e cobertura vegetal.
No primeiro, que tem micro-organismos, nutrientes e restos de seres vivos, vocês podem escrever assim, tá? Que os micro-organismos ajudam na decomposição dos restos de seres vivos com a liberação de nutrientes no solo, contribuindo então para a sua fertilidade, certo? Então pode escrever dessa forma, ou outra frase que você queira revisitar aqui na apostila, que você queira criar a partir dessas 3 palavras, tá? Que são muito importantes para a fertilidade do solo. O outro quadro tem as raízes, as chuvas e a cobertura vegetal. Então, aqui, pessoal, vocês podem escrever que as raízes das plantas e a cobertura vegetal, elas são importantes para a formação de uma rede que impede as partículas do solo, né, de serem levadas com a água das chuvas, deixando sem nutrientes. Então, elas também têm aí um papel importante nessa hora de deixar os nutrientes dentro do solo, ou seja, ela vai segurar os nutrientes, tá bom? Então, você pode encontrar também na apostila para você formar essas frases aí, de acordo com aquilo que você entendeu, certo, pessoal? Por hoje é isso, muito obrigada e até a nossa próxima aula.